Fala pessoal do História em Casa, quem fala com vocês é o Rafael da página História Medieval. E hoje, aqui no nosso programa Medieval em Casa, eu vou apresentar para vocês um dos símbolos que vem à nossa cabeça quando tratamos sobre Idade Média. Eu estou falando dos castelos. Mas em si, o que consistia um castelo? Como foram as primeiras fortificações até chegar no que nós conhecemos como essas gigantescas e colossais construções de pedra? E também tirar essa fantasia ou esse imaginário quando tratamos do assunto dos castelos, que nós imaginamos que é um conto de fadas incríveis, que é muito confortável e que todo mundo queria morar em um. Então, fica até o final que eu vou apresentar tudo isso. Quando falamos sobre castelos medievais, a primeira imagem que vem na nossa cabeça são aquelas fortificações gigantescas com fortes enormes e centenas de milhares de guardas fazendo a guarnição do castelo para ninguém invadir. Mas até chegar nessas construções que perduram até hoje, demorou-se muito a evolução das construções. Temos que pensar que no início, durante os primeiros séculos da Idade Média, essas obras eram erguidas em pontos mais altos do feudo e construído com madeira que eram retiradas das florestas nesse período. Essas fortificações inicialmente se chamavam Monte e Bailey, até porque a construção principal, que era o forte em si, ficava sobre um monte que poderia ou ser construído artificialmente com pessoas fazendo monstros de terra, ou poderia usar algum ponto mais alto da região que se encontrava. Essa foi a primeira solução encontrada pelos primeiros monarcas, já que não havia tanta riqueza na época para fazer essas construções. Eles tinham também uma certa rapidez em construir essas fortificações, era muito mais rápido também para evitar os ataques. Mas claro que ter uma fortificação murada com palizas de madeira não garantia 100% a segurança, mesmo você tendo uma guarnição. Uma coisa também que foi implementada para conseguir ajudar na segurança foi o fosso. Como podemos ver na imagem, a construção principal fica no meio e cercado dele fica um fosso, podendo ser ele de uma forma natural, com algum rio que passa por ele, ou sendo ele feito manualmente, podendo ser feito com água ou apenas seco. Então você conseguiria impedir, na verdade, ou atrasar um pouco a invasão caso alguém quisesse fazer isso. A torre é um dos elementos mais emblemáticos quando se trata de construções e castelos medievais, até porque a torre, que vai levar o nome de Torre de Tributo, é a principal construção que temos nesse período. A Torre de Tributo vai ser a guarnição, a parte mais segura que temos no castelo, vai ser a residência principal do senhor. Temos também a Torre de Vigia, que vai fazer toda a parte de vigilância e guarnição em volta das muralhas, sendo que a Torre de Tributo, lá que vai ocorrer a cerimônia também, em que o senhor dá a terra a um superior menor, conhecido como vassalo, e esse vassalo dá ao seu senhor proteção e também ajuda política caso necessite. Uma das características muito similar entre os castelos são as ameias. As ameias, elas são as projeções que percorrem todo o entorno das muralhas do castelo. Elas serviam de proteção para as pessoas e soldados que estavam defendendo os possíveis ataques que estavam ocorrendo. É importante também salientar que algumas ameias existiam pequenas fissuras na parede em que ficava mais facilitado os arqueiros fazerem o tiro. Então eles conseguiam atirar para quem estava atacando, e quem quisesse contra-atacar ficava um pouco mais impossibilitado devido à distância que ficavam essas fissuras em torno à parede. Também um fator muito interessante a abordar aqui é que em algumas ameiras existiam certos buracos ou fendas também inferiores, onde era possível jogar água fervendo ou blocos de pedra
atingindo as pessoas que estavam querendo atacar ou invadir o castelo. Além das ameias ou fortificações de pedras que poderiam atrasar ou impedir as invasões, uma das formas que foram também implementadas e muito bem trabalhadas foram os portões principais, até porque uma maneira muito mais frágil e mais sutil de conseguir invadir um reino é através do portão principal. Sabendo disso, muitos senhores trabalhavam e muito com novas tecnologias de aperfeiçoamento para impedir ou atrasar esse avanço. Uma delas era fazer várias seções de portões para ter acesso à entrada principal ou conseguir passar pela entrada principal. E também foi implementado a ponte levadiça em algumas vezes ou alguns casos em que o reino tinha um fosso. Além das ameias que serviam como uma forma de defesa nas muralhas dos castelos, foi-se criado uma torre principal na entrada do castelo, sabendo que a entrada principal era muito, mas muito vulnerável. A primeira forma de invasão era por essa entrada principal. Sabendo-se disso, foi criado a famosa Torre Barbicã ou Torre da Guarda. Essa torre servia tanto para atacar quem quisesse invadir, porque essa torre ela tinha dois portões em que, caso um primeiro pelotão entrasse, era fechado um dos portões e fechado automaticamente o segundo, ficando eles presos dentro da torre na parte de baixo. Então, os soldados que estavam fazendo a guarnição atacavam objetos pesados ou até mesmo água fervendo sobre os invasores, que ocasionava tremendas e horríveis ferimentos graves nesses atacantes. E mais tarde também, em alguns reinos que tem o fosso como uma forma de proteção, cria-se também a famosa torre levadiça, e essa vai ser também uma torre principal que vai ficar com o mecanismo de abertura e fechamento da ponte. Um dos cômodos mais agitados em todo o castelo, sem dúvida, era a cozinha, até porque era responsável por toda a refeição de todas as pessoas que trabalhavam dentro do castelo, também a refeição principal do senhorio e toda a sua classe maioral. E também lá dentro ficava a padaria, que era responsável pelo principal alimento naquele período, que era o pão. E além disso, dentro da cozinha se faziam também os primeiros recipientes onde era envasado a cerveja e também o vinho. Depois da cozinha, o local mais agitado na Idade Média era o pátio externo, ou entre linhas, pátio interno, porque ficava dentro das mediações das muralhas. Dentro desses pátios vão ocorrer todos os eventos e festividades dentro do reino. Então, e também é um lugar mais seguro, os animais não participam junto com a multidão, eles ficam já numa área externa exclusiva para eles. Dentro desses pátios internos também vão ocorrer os torneios medievais, como justas, as batalhas de torneios em si dentro desses pátios internos. E a parte também mais requintada do castelo era o famoso grande salão. Nesse grande salão acontecia os famosos banquetes da realeza, e nesses banquetes quem trabalhavam como serviçais eram os pajens, que estavam em processo para virar escudeiros e mais tarde cavaleiros. Um fato também muito interessante a abordar aqui é que os castelos, como eram feitos de pedra, eram muito, mas muito gelados no inverno. E também fora os outros períodos, que não eram invernos, que era mais ou menos um clima não tão agradável como o calor, era uma forma de fazer o aquecimento de tudo que se tinha de cômodo, era através das lareiras, onde você queimava a lenha ou uma espécie de carvão. E com isso não se tinha também chaminé, ou seja, todos os cômodos eram infestados de fumaça, ou seja, não era quase nada agradável morar dentro de um castelo. Tira-se essa visão que morar num castelo era mágico, era esplendor. Mais tarde, perto da criação da Idade Moderna, com a criação já
que se tem do absolutismo, em que vai ter uma outra forma de ambiente, onde as chaminés vão estar mais presentes, a questão de aquecimento nas casas vai ser muito mais diferente, os castelos passam a virar palacetes, uma coisa um pouco menos segura até então. Os castelos começam a perder, na verdade, o brilho que se tinha por conta através das invasões que vão acontecer perto já da Baixa Idade Média, com a invasão de Constantinopla e o uso da pólvora em guerra. E por último, e também não menos importante, temos o banheiro, que já tem na Idade Média essa questão de banheiro, mas não é uma coisa privada na Idade Média, vai ser uma coisa meio que somente um buraco em meio à parede construída dentro de um castelo, em que as defecações eram despejadas embaixo, ou geralmente quando possuía um fosso, o castelo caía diretamente em um fosso. E também junto e dentro do estabelecimento do castelo tinha-se a capela, onde eram feitas celebrações meio que diárias ou dominicais, ou celebrações de homenagem a algum santo. Sendo assim, isso era composto basicamente todos os castelos que se tinha na Europa, podendo variar de tamanho, espessura, quantidade de pessoas, mas em si um castelo era constituído por isso. Em um próximo vídeo eu vou trazer de uma forma muito mais ampla e completa essa questão de ferreiro, do estábulo, do cavaleiro, de todas essas ferramentas ou utensílios e também pessoas que componham todo o estabelecimento de um castelo. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse breve apresentação sobre o castelo, e nos vemos no próximo vídeo do Medievo em Casa. Até logo!